Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dos nossos Cripto hoje, aqui dia 26 de outubro de 2022. E, pedir desculpa aqui pelo atraso, a gente estava aqui no meio da dinâmica de gravação dos nossos vídeos, vão sair alguns vídeos bem interessantes aí para vocês esse final de semana, tanto do Orlando, que vai falar algumas das principais apostas para o próximo ano, quanto o meu também, que vou falar de uma tecnologia que poucas pessoas conhecem ali em redes de contratos inteligentes. E dessa vez eu tô aqui com a Nicole, né? Então ontem a gente teve o Cripto Hoje especial ali com Castaneda, que vai estar todas as terças-feiras, e a Nicole vai estar quase todas as quartas-feiras aqui, mas comentem aí pra gente saber se vocês gostam dela, pra gente saber se querem que traga mais ela aqui, porque a gente vai fazer em dias alternados, né? Então em uma quarta-feira vai estar o pessoal da Liga Cripto aqui com a gente, e na outra vai estar a Nicole para poder acompanhar aqui nesse canal, né? Boa tarde aqui para o Alexandre, boa tarde, Cláudio, boa tarde para o Fernando aqui, né, também. E tá aqui o Leandro falando que, fazendo no mesmo horário, a live que o Caio e o Vicentino, a gente não vai chegar em 100k inscritos tão cedo. Mas, pessoal, o Caio é nosso amigo, tá? Podem acompanhar ambas as lives e a gente vai estar junto ali para tentar bater 100 mil inscritos até o final do ano. E se tudo der certo, ali em dezembro a gente vai fazer a nossa live especial de 24 horas, como um agradecimento para vocês, falando todas as nossas principais teses para o ano de 2023. Mas vamos lá, né? Falei demais, Nicole. Quer dar um bom dia aí pro pessoal? E aí, galera, como vocês estão? Muito bom dia para todo mundo. Meu primeiro cripto hoje aí. É muito interessante essa dinâmica, né? Do almocinho. E aí você ouve o que a gente tem para falar sobre o dia de hoje de cripto. Boa, legal. Né, enquanto o pessoal tá lá no Casual Cripto, né, no horário nobre, tá eu e a Nicole aqui com o pessoal do almoço para poder ajudar vocês. E vamos correndo aqui para já trazer as informações importantes para o pessoal que ainda está nesse horário ali, que está acompanhando a live, né? A gente começa aqui, Nicole, nesse quadro, normalmente puxando quais foram as dúvidas do Cripto Hoje do dia anterior, né? Então ontem a gente fez ali o Cripto Hoje com o Casta, acho que muita gente que está acompanhando aqui estava lá também. E aí o pessoal deixou algumas dúvidas, né? E aí eu vou puxando elas aqui, vou puxar algumas para você também perguntar a sua opinião, e a gente vai respondendo. Depois a gente começa a puxar as dúvidas do pessoal que tá aqui no chat, tá? Então, pessoal, já vai mandando as dúvidas de vocês aí na live, e podem ser dúvidas relacionadas a qualquer tema, tá? Uhum. Não precisa ser necessariamente temas que a gente vai puxar nas dúvidas da live anterior, tá bom? Qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre cripto, a gente está aberto porque essa live aqui é de bate-papo e atualizações para poder tirar as dúvidas de vocês, beleza? Mas vamos lá aqui ver algumas dessas principais dúvidas. Tem aqui a do CryptoGame, né? Ele perguntou o seguinte: com a regulamentação das criptos, vocês acham que o impacto do halving no preço do Bitcoin vai ser menor? E se a correlação do Bitcoin com as altcoins também tende a ser afetada, né? Com as altcoins talvez sendo mais livres ali do Bitcoin. Nicole, como que você vê essa questão de preço, relacionamento com halving, regulação e correlação ali, né, entre o Bitcoin e as altcoins? Existe uma teoria aí, né, no mercado financeiro, que tudo que as pessoas acham que vai acontecer, né, que existe uma informação que ela é amplamente conhecida pelo mercado, né, e aquilo tende a ser precificado antecipadamente, né? Então, como todo mundo sabe que o halving ele sempre acontece a cada 4 anos e a emissão reduz a cada 4 anos, né, de Bitcoin, isso tende a cada vez menos, e considerando que o volume transacionado do Bitcoin hoje é muito maior do que, né, era nos halvings anteriores, né, principalmente ali os primeiros, que esses realmente fizeram um preço considerável, isso tende a ser reduzido, né, esse efeito ao longo do tempo. Então, para os próximos halvings, né, principalmente quando a diferença entre o que estava sendo minerado antes e o que vai ser minerado posteriormente for reduzindo, isso tende a afetar cada vez menos o mercado, porque já tem uma quantidade grande de bitcoins, né? Já foram emitidos a maioria dos bitcoins que podem ser emitidos, 20 milhões. Então, isso tende a fazer cada vez menos preço. A gente na Mercúrio não acredita muito nesse negócio de que sempre o halving significa uma coisa muito extraordinária no mercado, porque isso já está sendo precificado agora. Se você sabe que no próximo ano, daqui 2 anos, vai acontecer um halving, você espera que
o preço aumente, então o que você faz? Você compra agora, porque agora tá barato. Então, quando todo mundo pensa igual e vai comprando na expectativa de que daí, a partir daquele momento, que é uma coisa que vai acontecer, o preço vai aumentar, você se antecipa e você faz preço hoje, né? Então a nossa visão é essa. O halving, ele tende a ter o efeito diluído cada vez mais. Boa, legal. Mostrar aqui para vocês, então, pessoal, né, como que essa dinâmica do halving, eu concordo com o que a Nicole disse, e eu acho que tem três principais características que contribuem para isso, tá? Para essa nossa teoria do halving, talvez ele começar a ser menos relevante, né? Então, o halving, ele é esse ciclo que ele acontece dentro de determinados anos ali no Bitcoin, né? Um ciclo que ele é previsível, está acontecendo ali a cada 4 anos, e ele corta pela metade a emissão de novos Bitcoins. Aqui, né, vocês estão vendo essas marcações, essas linhas verticais com halving, e não é segredo para ninguém que já está há algum tempo no mercado cripto que tem essa teoria que depois de cada halving o preço do Bitcoin vai subir, porque foi isso que aconteceu nos últimos halvings, né? Foi de fato que aconteceu e aí acaba corroborando para essa teoria. Inclusive esse outro halving que nem está na foto aqui, mas que aconteceu depois de 2020, ele também levou para um novo bull market, que foi esse que a gente viveu até o final do ano passado, né? E aí tem muita gente esperando ali o próximo halving, ali em 2024, para tentar ver se vai acontecer uma valorização dos seus bitcoins. Né? Quais que são esses três principais características que eu digo que podem dificultar um pouco a vida de quem acredita nessa teoria e que está contando só com isso para a valorização das criptos? A primeira é, como a Nicole falou, que esse é um acontecimento previsível, então ele tende a ser precificado com antecedência conforme o mercado ele cresce, né? Hoje o mercado cripto ele já é maior, e aí até puxando da sua pergunta, falando com a regulação, e a regulação ela também ajuda na expansão desse mercado. Então tende a ser um mercado menos irracional e que vê esses acontecimentos com antecedência. Então pode ser que por esse motivo o próximo halving não tenha essa força toda. Segundo motivo é a questão da dominância do Bitcoin, né? Então a gente vê ali, desde 2013, a gente vê uma dominância do Bitcoin que ela foi decrescendo. A gente teve ciclos que essa dominância ficou bem baixa, tá? Aqui no gráfico, o ponto mais baixo não é 0%, tá? Ele é 50%. Ali em 2017, tá? Em um momento que foi prévio àquela febre de ICOs, de várias criptos de maneira especulativa surgindo na rede Ethereum. Depois a gente teve um crescimento que chegou ali em patamares de 80%, 70%, e hoje a gente está ali em patamares de aproximadamente 60% de dominância do Bitcoin, tá? Isso aqui é um dos índices que medem isso, tá? Eu já vi alguns índices também que mostram que atualmente a gente está com uma dominância até menor, tá? Ali em torno de 40%. Então isso aqui é um fator que ele tende a corroborar com a teoria que nem todo o mercado cripto vai continuar caso vai seguir o mesmo movimento junto com o Bitcoin, caso isso, quase um evento de subida do Bitcoin aconteça, tá? No longo prazo, talvez essa dominância aqui ela tenda a diminuir, tá? Então, esses aqui são alguns dos motivos que colocam isso ali. Tanto essa questão da eficiência um pouco maior de mercado, quanto essa questão da dominância do Bitcoin caindo, e por fim a gente também tem a questão de uma maior descorrelação que pode acontecer entre o Bitcoin e altcoins, conforme o mercado cripto ele avança, né, em várias frentes, digamos assim. Então acho que é isso, né? Assim, então altcoins... Só complementando, pode falar. Esse terceiro ponto tem a ver com o segundo, né? Quando Sim. a dominância do Bitcoin for diminuindo, porque o mercado em si vai crescer, o mercado não vai ser só o Bitcoin, então significa que os fundamentos dessas novas, dessas altcoins, eles vão falar por si só. Então, eles não vão seguir necessariamente o ciclo do Bitcoin. Eles vão seguir um ciclo próprio ali de cada um dos setores de cripto, né? Porque a gente hoje vê que o mercado de cripto, quando acontece alguma coisa com o Bitcoin, não, tipo a Aave, por exemplo, que não tem muita coisa a ver com o Bitcoin em si, né, o modelo de negócios deles, eles também se movimentam em termos de preço, né? E quando essa dominância for reduzida, significa que provavelmente também o preço do Bitcoin não vai necessariamente fazer preço em todo o resto. Boa, legal, né? Igual o CryptoCria acabou de comentar aqui com a gente, né? A dominância do CoinMarketCap é bem menor, ali em torno de 40%. Como eu disse, né? Uma métrica que eu tô acostumado também retrata ela bem abaixo ali dos níveis de 60%, vai ali por volta de 40%, né? Mas aí vai um pouco da metodologia que o site que a gente está usando para acompanhar
usa, né? Mas lembrando, isso não é um pessimismo com relação ao Bitcoin, é só uma mudança do que pode causar preço nele, né? A evolução do mercado, né? Exato, é só uma evolução no mercado e provavelmente até atrelando o Bitcoin mais com esses fundamentos, né? A gente teve relativamente poucas perguntas aqui. Teve uma outra também do Maurício, né? Ele perguntou o que a gente enxerga, né? E se a gente enxerga de forma diferente o WETH, né? Ou seja, WETH seria o Ethereum travado aqui na bridge da Polygon, né? Travado na É o bridge da Polygon. sintético Isso, de Ether sintético. para a blockchain da Polygon. Isso. Ou ela é tão insegura quanto qualquer outra, né? Eu acho que ele está querendo comparar aqui, por exemplo, a segurança de um WETH com a segurança de um Ethereum Proof of Work, né? Por exemplo, eu acho que foi isso a sua pergunta, né, Maurício? Mas, Nicole, o que você tem para dizer ali para ele com relação a essa diferença de segurança entre diferentes versões do Ethereum, né? Digamos assim. A nossa visão de. Porque o que eu entendi dessa pergunta foi se a gente acha que a bridge da Polygon é mais segura do que outras bridges, né? Que a gente não acha que bridges são necessariamente seguras, né? E a nossa visão é que, assim, realmente toda bridge tem algum tipo de problema. Então o ideal, até a Polygon Proof of Stake, até mesmo que a gente gosta da Polygon, mas a gente reconhece que existe um risco muito grande ali, né? Um ponto central de falha na Polygon, que é a multisig. Então, mesmo esse tipo de bridge, apesar da gente gostar da Polygon, do time, a gente acha que é um modelo de negócios muito bons, nosso foco da Polygon é mais no que eles estão desenvolvendo do que exatamente no que existe hoje. A Polygon Proof of Stake, ela tem muitas falhas, né? Ela tem alguns problemas ali significativos, e a gente gosta da Polygon justamente porque o time reconhece isso, eles sabem que é um problema, e eles incorporam outros tipos de tecnologia ali. Então, eles estão desenvolvendo o ZK, né? Eles estão desenvolvendo uma solução de disponibilidade de dados, né? Que é a Polygon Avail. Então, a gente não acha que o caminho certo seria pelo que já existe, sim pelo que eles estão construindo de tecnologia nova. Então, mesmo o WEther, né, travado pela própria bridge da Polygon, isso não é a solução mais segura que vai existir no mercado daqui a alguns anos. Então, vão existir, né, no caso, formas mais seguras de fazer o que o mercado está fazendo hoje. Uma ponte é só um tapa-buraco. A gente não acha que é essa solução final. Boa, né? E aí, se for a pergunta do jeito que eu tinha entendido ali, comparando com outras versões de Ethereum, ele seria diferente de um Ethereum Proof of Work, por exemplo, que seria uma outra cripto, tá? Não seria como é o caso ali do WETH, que tem um lastro equivalente em Ethereum para cada ETH que está circulante ali na blockchain principal, ou melhor, que estaria travado nessa bridge que faz a ligação com a blockchain principal. Ele é um sintético, né? Enquanto a Polygon Proof of Work, ele é realmente outra blockchain. Boa, legal. Deixa eu ver aqui mais perguntas que a gente teve. E, pessoal, lembrando, mandem qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao mercado cripto, a gente vai puxar aqui e falar elas para vocês, tá bom? Outra dúvida que eu cheguei a ver aqui é a do Marcelo, acho que é a última dúvida que a gente teve aqui. Ele falou o seguinte, que ele começou a investir há pouco tempo na Crust Network, que aproveitou a queda, né, porque ela bateu ali os $150, e agora ela está menos de $1, né, mas que o projeto continua bem ativo, principalmente junto com a Polkadot, que é um projeto arriscado, porém ele acha que a relação risco-benefício é interessante, né. A Crust Network foi uma das criptos que a gente falou no Cripto Hoje de ontem, que está ali naquele setor de armazenamento de dados genéricos, junto com Filecoin, junto com a Rive, tá? Por mais que você consiga ver essa relação ali de risco-benefício, tá, Marcelo? Principalmente quando a gente compara com all-time high, né, o valor mais alto de mercado que essa cripto já atingiu, a gente ainda acha que é um setor bem arriscado, tá? E é bem importante ter ciência disso se você quiser continuar com algum investimento nesse tipo de ativo, né? Porque, como a gente disse, esse setor de armazenamento de dados genérico, ele tem uma dificuldade muito grande em competição, principalmente com a relação de custos que existem com as soluções centralizadas. Acho que acabaram aqui as dúvidas que a gente tinha no Cripto Hoje de ontem. Vamos tentar ver aqui algumas dúvidas que existem, né, que o pessoal está perguntando aqui na live de hoje.
O Paulo, ô Nicole, ele perguntou aqui se ele falou que ele gostaria de saber se a Polygon ainda é uma boa, se ela tem uma chance de fazer 10 vezes, por exemplo, né? Como que você vê um pouco dessa questão de previsão de preço, digamos assim, e até comparação com a nossa filosofia de investimento? Eu sei que o Casta ele deu essa opinião ontem sobre Polygon, mas acho que como você começou a análise de Polygon aqui dentro da Mercúrio, seria interessante você dar a sua opinião também. Boa. Eu não me atrevo muito a falar o que pode ou não fazer 10 vezes, né? Porque é um chute no alto, né? Um tiro nas cegas e provavelmente alguma coisa que eu falar vai estar errada. Então eu não me atrevo a falar o que os protocolos, assim, o que os ativos podem ou não fazer em questão de preço. Mas eu acredito muito no modelo de negócios das coisas, né? Então a gente analisa num ponto mais fundamentalista o que faz sentido, o que está conversando com o mercado, o que está conversando ali com os problemas que existem hoje, né, em questão de tecnologia, em questão de desenvolvimento, em questão de usabilidade da própria rede ou de algum setor, né? E a Polygon é um protocolo que ele tenta ter essa visão mais ampla do mercado. Então, eles têm as frentes ali de roll-ups, de ZK, de até uma híbrida de ZK e Optimistic Rollup. Então, eles têm essa pegada de vamos pegar esses problemas e desenvolver a tecnologia para, né, deixar aquilo mais seguro, entender os problemas que o próprio protocolo tem e tentar solucionar isso de outros meios. Então, por exemplo, em uma entrevista, o Mihailo, que é um dos fundadores da Polygon, perguntaram para ele, né, se eu não me engano, foi uma entrevista que eles estavam dando enfim, uma entrevista ali de cripto, e ele foi perguntado se ele acha que a Polygon Proof of Stake, que é a blockchain que existe, a blockchain que todo mundo interage hoje, né, a Polygon Proof of Stake, se ela poderia ser mais segura, se eles iam colocar a ZK, né, a tecnologia de ZK, na Polygon. E a resposta dele eu achei muito interessante, porque ele falou que sim, está nos planos, se outra tecnologia se provar ser tão eficiente quanto e mais segura, a ideia deles é justamente fazer esse hard fork na rede para ter talvez um outro consenso ou para ter uma questão de dados melhor ali na própria blockchain. Então, até a Polygon Proof of Stake, eles reconhecem que não é a solução mais segura. Eles entendem o risco da multisig. Então, essa postura eu acho muito interessante na Polygon e essa predisposição a falar, né, o que pode mudar, o que pode dar errado, né, do que eles estão fazendo. Boa, legal. Só complementando, que daí a gente investe nisso, entendeu? A gente investe nas teses que a gente acha que são boas para o longo prazo, nas teses que a gente entende que possam fazer sentido no mercado como um todo. E essas, né, se realmente a gente estiver certo nessa tese, ela pode vir a trazer resultado para o token. Então, a gente investe em Matic justamente porque a gente acredita no processo, no projeto e no processo que eles têm lá, e a gente entende que isso pode refletir no preço de Matic. Então, a gente não tenta fazer uma estimativa de preço, né, do que pode mudar, mas a gente acredita que quando vier o bull market, se tudo que eles estão falando, né, se tudo que eles estão fazendo der resultado, a Polygon tem um potencial muito grande, a Matic tem um potencial muito grande de se valorizar. Boa, legal. O que eu ia puxar aqui pro pessoal seriam algumas notícias aqui do dia de hoje que eu tava separando, mas eu vi que chegaram mais algumas perguntas aqui, então vou puxar elas também. O Igor aqui, ele chegou a perguntar quem trava menos no segmento. Eu não sei se é no segmento de armazenamento de dados ou então segunda camada, algum desses que a gente falou, mas, ô Igor, se você puder repetir ali, né, de qual segmento de cripto você está falando, a gente pode te ajudar ali para tentar achar uma resposta. Tiveram algumas outras perguntas aqui. O Victor, ele perguntou sobre o projeto KDA, eu acho que é a cripto Cadena, e também sobre a Zilliqa. Né? Ele falou que não tem uma opinião 100% formada sobre a Zilliqa, mas gosta do projeto. E sobre a Cadena, pelo que ele pesquisou ali, parece fazer sentido investir. Ô Nicole, você chegou a ver algum desses dois projetos ali no mercado? Olha, eu confesso que não. Confesso que não. Sim, eu cheguei a ver um pouco mais de perto a Zilliqa, tá? Também foi uma análise bem superficial, a gente não tem uma análise completa sobre nenhuma dessas duas criptos, até porque a gente entende que nenhuma delas estão em setores hoje que são os mais focais das dores que precisam ser resolvidas no mercado de cripto, tá? Então a gente está bem focado ali em segundas camadas, em setores de Layer 0, no setor de MEV também, tá? Em construção de funcionalidades em Web3.
e a gente acaba se focando mais nessa análise, porque a gente acha que são setores que tendem a capturar mais valor ali, pelo menos para esse próximo ciclo de mercado. Sobre a Cadena, eu realmente não vou conseguir te ajudar ali com parecer, ô Vitor, mas a Zilliqa, pelo menos até onde eu tinha visto, ela parece ser uma cripto um pouco mais antiga ali. Se eu não me engano, tá, pode até confirmar, ô Vitor, ela é uma das criptos que utiliza um sistema de shardings, né? E que foi ali, surgiu naquele meio tempo em que a Ethereum estava um pouco confusa em termos de desenvolvimento e ainda não tinha ficado claro qual que ia ser a solução da Ethereum em questão de escalabilidade e assim por diante. Mas eu acho que ela acabou ficando um pouco ultrapassada, assim, eu acho que ela não tem tanta demanda do mercado, tá? Se for essa cripto que eu tô pensando, mas aí confirma pra gente, por favor. Nicole, eu vi que você favoritou alguns comentários ali pra gente responder, você quer puxar eles? Beleza. Tem esse daqui do Rubens, ele fala que o que está acontecendo para o dinheiro forte institucional entrar no mundo de cripto e qual a previsão para isso acontecer. Se um milionário no mundo quiser um Bitcoin cada um, não tem para todo mundo. Essa questão de se cada milionário no mundo quiser um Bitcoin não tem para todo mundo, isso é facilmente resolvido com o fracionamento, né, de Bitcoins. Então, atualmente, um Bitcoin pode ser fracionado em até 8 dígitos, né, então 0,00001 Bitcoin, e isso, né, resolve o problema. Inclusive, um fun fact aqui, que o Casta fez o relatório mensal desse mês, é sobre o Satoshi. Então, ele meio que respondeu, o próprio Satoshi respondeu essa pergunta lá, e a resposta dele foi justamente isso. Se o Bitcoin, né, e você não precisa de um Bitcoin, você pode ter menos do que isso, e isso que, né, esse dinheiro, né, o que, se você fizer a conversão, isso ainda vai significar muito se todo mundo quiser Bitcoin. Então, o limite é 21 milhões, só que isso não significa que cada pessoa precisa necessariamente de um Bitcoin, né? Então, é interessante só ressaltar isso, porque o fracionamento de Bitcoin é justamente o que faz a diferença. E esses 8 dígitos que são hoje, caso isso eventualmente seja um problema, a própria rede pode identificar isso, né, que uma pessoa que não tem, por exemplo, se você não consegue comprar a menor fração possível de Bitcoin com $1, e isso gera, né, ali um certo problema, você pode alterar e transformar isso em mais casas decimais. Isso não vai mudar nada na rede, só vai mudar a contabilização, né, daqueles Bitcoins. Então, é possível que exista essa adoção global de Bitcoin e não é um problema que uma pessoa não vai ter necessariamente um Bitcoin. Boa, legal. Eu vi que você marcou também a dúvida do Júlio sobre ZK EVM, que ele não entendeu muito bem ali, acho que ele não entendeu tão certo ali sobre a tecnologia. Então, o que acontece é que essa ZK EVM, ela é construída, né, para gerar mais eficiência na rede. Então, é uma tecnologia que ainda não existe 100%. Ela está em desenvolvimento. A ZK EVM, se você está se referindo ao protocolo que chama ZK EVM, que é da Polygon, né, Polygon ZK EVM, eles estão desenvolvendo uma tecnologia Snark. O Casta fez Casta Explica, se eu não me engano, falando sobre a diferença de Snark e Stark, mas o Snark é uma tecnologia que existe há mais tempo, né? Ela tem ali suas delimitações, os seus problemas, né, de implementação, só que elas conversam mais com a EVM da Ethereum. Então, você consegue desenvolver ali o seu projeto, só copiar o código, né, que está na Ethereum e colar ali numa plataforma ZK EVM. Se ela for Snark, isso não tem problema em questão de código, né? É uma eficiência muito grande gerada ali. Então, a Polygon essa ZK EVM da Polygon, eles estão em processo, né, de desenvolvimento. O interessante também é que ele vai funcionar como o token Matic. Então, quando você tem Matic, você, né, por consequência, todo o crescimento de todas as redes que a Polygon está fazendo, eles vão retornar como valor para o token Matic da forma com que ele está hoje, né? Se for implementado de fato do jeito que o time está falando que vai ser. Então, basicamente, essa tecnologia faz com que você não tenha que levar para a blockchain da Ethereum tudo que está ali em termos de transação. Estou falando de uma forma bem simplificada, só para deixar mais simples o entendimento. Mas, basicamente, você manda menos informação para a blockchain da Ethereum,
né, na segunda camada, e você consegue ter um nível muito bom de segurança de que aquelas transações são verdadeiras e aquelas transações, né, não têm duplo gasto e, né, todos os problemas que podem derivar de uma blockchain. Então, o problema de ZK-EVM, né, do desenvolvimento, é que é muito difícil você fazer esses problemas matemáticos e você fazer isso conversar com a blockchain, principalmente, né, da Ethereum, que tem contratos inteligentes. Mas o desenvolvimento deles está muito avançado, né, no setor como um todo de zero knowledge, né, prova zero de conhecimento. Eles são um dos que estão mais avançados, e a nossa expectativa é que isso esteja funcionando bem no próximo 1 ano ou 2 anos ali, então não é uma coisa de curto prazo, não é um negócio que a gente espera que rode liso, né, no curto prazo, mas é muito interessante a tecnologia e é muito interessante a visão da Polygon sobre isso, né? Além da Polygon, também tem outras ali no setor, como a zkSync, por exemplo, a Starkware, mas essas ainda não têm token. Boa. Tem também aqui algumas outras dúvidas que eu puxei. O Vitor aqui perguntando sobre o projeto Ergo, né, que é uma cripto de Proof of Work. Eu cheguei a responder isso ali em um dos Casual Crypto que a gente fez, se eu não me engano, foi o Casual Crypto que a gente fez falando sobre o Nubank, tá? Foi uma semana passada ali, de quarta ou quinta, se eu não me engano, tá? Dessas criptos Proof of Work alternativas, além do Bitcoin, a gente não encontra nenhuma que tenha um ecossistema que vale a pena, né, ser analisado ali mais de perto. Elas acabam sendo criptos, em grande maioria, que surgiram durante um período que o Bitcoin ele tinha uma tese muito forte de meio de pagamentos, e aí eles tentavam solucionar essa tese criando coisas extras, né? Ou com exceção de algumas delas que tem ali uma mecânica de contratos inteligentes, como é o caso da CKB, por exemplo, né? Então, uma grande parte dessas criptos acabaram ficando com uma lógica um pouco ultrapassada e não atraíram esse ecossistema, tá? E a Ergo, ela entra um pouco nessa cesta de criptos que acabam não atraindo a gente. O Paulo aqui perguntando se Lunk é modinha ou se tem algo bom para vir. Nicole, o que você tem ali para dizer para responder a pergunta dele? Cara, a gente realmente não pisa nesse terreno, né? É um projeto que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Com Luna, os tokens Luna viraram Lunk, né? Aliás, existe esse fork, né? O Lunk é o que seria a antiga Luna, e a Luna atual é a blockchain sem os problemas ali que eles criaram com base nisso, né? Do todo o acontecimento da Luna. E atualmente, o cara que fez o projeto, né, o Dokuon, ele está sendo procurado por 30 e tantos países, e é um projeto atualmente sem muito rumo, a comunidade que está tocando, até onde eu estava acompanhando o caso, só que realmente a gente não vê muito futuro para isso, é realmente especulação, a galera existe essa... A comunidade está ali tentando fazer com que os tokens sejam queimados, né, para que a rede tenha futuro. Só que porque existe muito token na rede depois do que aconteceu. Só que a gente não vê que algo bom está por vir, até o entendimento que a gente tem, até o que a gente conseguiu pesquisar sobre isso, porque realmente é um projeto sem dono, está sendo tocado pela comunidade, e imagina que você é um trilionário ali, que você colocou dinheiro na Luna e aquilo virou zero, e aí tem alguns caras que estão pedindo para você destruir aquele dinheiro só pelo bem da comunidade. Você pode acreditar na boa vontade das pessoas, mas você está acreditando muito na boa vontade das pessoas. A gente prefere não fazer isso. Então, a gente não vê muito futuro pro token, não. Até porque o próprio protocolo, né, criou uma má fama muito grande. Então, se você tem a oportunidade de colocar o seu projeto ou na Luna ou em outra blockchain de protocolo, de protocolo de smart contract, né? Então, você provavelmente não vai escolher Luna, né? Não é lá, a nossa visão é que não é lá que vai surgir as boas coisas assim do mercado. Então, não acreditamos em Lunk. Tem uma dúvida aqui do João Paulo, pedindo para a gente falar um pouco mais sobre a Aptos, né? A Aptos foi uma das criptos que a gente já trouxe aqui também, e ela tem uma tecnologia que aproxima ela um pouco
da Solana, tá? A gente está vendo duas criptos, principalmente, que estão sendo desenvolvidas agora e que estão com uma tecnologia mais próxima porque elas são consideradas criptos monolíticas, né? Cripto monolítica significa que ela tem várias funções dentro de uma determinada infraestrutura, tá? Para falar de uma maneira simplificada. Então, o Ethereum, por exemplo, ela pode delegar uma parte da execução dos contratos inteligentes para as segundas camadas da Ethereum que a gente conhece aqui, tá? Monolítica e modular, né? Então, no caso, a Ethereum seria uma cripto modular, enquanto que a Solana seria uma cripto monolítica, são algumas simplificações que a gente usa nesse sentido. A Aptos e a Sui. Caí aqui, tá. Ainda tá, ainda? não sei, não consigo saber se tá aqui. ao vivo. O Pergunta Carlos aí, caiu. Pessoal, podem falar nos comentários aí se a gente tá ao vivo. Não sei se morreu aqui a live. Carlos, voltei? Voltou. Não sei se a gente voltou. Acho que eu devo estar com o áudio duplicado. Pessoal, confere aí como tá meu áudio, por favor. Funcionando? Tá bom? Boa. Tá bom. Onde eu estava falando mesmo? A gente tem a Sui e a Aptos, que as duas elas são criptos ali, que tem uma estrutura um pouco mais nessa linha de blockchain monolítica, que é essa mesma infraestrutura parecida com a da Solana. Tá? Elas estão chamando a atenção. A Aptos já foi lançada, a Sui ainda não foi, tá? E elas têm muitos investidores em comum, tá? Como vocês conseguem ver aqui, grandes fundos de venture capital, como a 16Z, FTX Ventures, Coinbase Ventures e Binance Labs, tá? A Aptos, a princípio, a gente não gostou tanto dela por conta da infraestrutura de tokenomics, tá? E com as informações que a gente tem disponibilizadas atualmente sobre o projeto, apesar de não serem conclusivas ainda. Podem ter tecnologias interessantes nessas criptos para a gente poder olhar, tá? Então, eu não descartaria, mas por enquanto, pelo que a gente olhou, a gente não investiria, tá? Nem na Aptos, e a Sui ela ainda não foi lançada, ainda não tem tantas informações assim. E uma notícia aí para vocês, tá? Notícia de hoje, ou de ontem, deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Aqui, ó. Notícia de ontem, tá? A Aptos, ela vai receber já a DEX, a PancakeSwap, que tá vindo ali diretamente da BNB Chain, né, que é a blockchain da Binance. Então, é um dos movimentos que a gente está vendo ali de criptos para começarem a entrar no ecossistema da Aptos. Isso é bem interessante, porque quando a gente vê uma cripto com muita tecnologia, muito fundo de venture capital financiando, entrando ali no mercado, essas duas criptos elas costumam ter duas dificuldades, tá? Que é infraestrutura e também dificuldade de ecossistema. Infraestrutura é porque, poxa, as criptos que são aí mais antigas, elas já estão com conexões com mais exchanges, tem mais carteiras conectadas com elas, tem mais mesas de trading para institucionais, né? Isso tudo a gente chama de infraestrutura, mais pontes com outras blockchains maiores. E o que a gente chama de ecossistema são aplicações ali dentro que geram demanda real para os usuários, tá? Então, ver esse sinal de formação de ecossistema para uma blockchain nova, se continuar e se tiver essa movimentação de outras aplicações movendo para Aptos, pode ser um sinal interessante, apesar de, como eu disse, hoje a gente não investe nela. Eu só queria agradecer aí a galera que tá falando que tá ao vivo. Valeu. Boa, Deu legal. probleminhas técnicos aqui. Deixa eu ver aqui outras dúvidas que a gente separou. O Padrinho, ele perguntou aqui sobre Harmony One, se ela estaria numa briga do setor de Layer 2 com a Polygon. A Harmony One não é Layer 2, tá? Mas ela estaria mais para uma Layer 1 concorrente da Ethereum, mas a gente não vê muito ela como concorrente à altura, porque ela tem um ecossistema, esses mesmos pontos que eu falei ali, que preocupam, infraestrutura e ecossistema, ela acabou não avançando muito nisso e ela já tem mais tempo no mercado, tá? Então ela acabou se prejudicando em consideração a esses dois pontos. Uhum. Nicole, eu vi que você tinha separado algumas perguntas ali do pessoal, quer puxar alguma delas? Beleza, vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui eu queria perguntar para você, que o Alexandre perguntou que DOT caiu bastante, né? E os seus fundamentos mudaram? Ainda tem alguma cripto forte para o próximo ciclo? Ou estaria perdendo espaço para concorrência? Assim, a DOT ela tá perdendo um pouco no que a gente chama de Product Market Fit, né? Quem acompanha aqui mais as nossas lives já deve ter ouvido esse termo, que significa adequação do produto ao mercado. Então, cara, entra justamente nessas duas questões, né? Para vocês entenderem que como que esse processo de análise, assim,
a gente tenta achar características que vão valer para encontrar problemas e também encontrar pontos positivos em várias criptos. Então, isso que eu falei para Aptos, que também serve para Harmony, que é infraestrutura e ecossistema. No caso da Polkadot, ela conseguiu construir uma infraestrutura muito boa, muito rápido, tá? Mas ela tá capengando ali em termos de ecossistema. Eles estão com muitos desenvolvedores, mas o difícil mesmo, que a gente não está vendo ainda, é outras fontes do mercado cripto querendo se relacionar com o ecossistema da DOT. A gente viu esse gap surgindo, inclusive naquela movimentação da DYDX, por exemplo, saindo da Ethereum, que antes ela era uma Layer 2 da Ethereum, e indo para o ecossistema da Cosmos. E a gente viu mais app chains sendo criadas ali no ecossistema da Cosmos nesse movimento. Parece que agora, né, com a conclusão do primeiro roadmap da Polkadot, com eles incluindo a nova forma de governança deles, com eles concluindo o XCM, que é a forma de comunicação entre parachains, e principalmente com eles dando um próximo passo para facilitarem o desenvolvimento das parathreads, que são meio que parachains, só que com um modelo um pouco mais flexível, para poderem se conectar ali com a camada principal da Relay Chain. A gente talvez veja um reflorescimento desse ecossistema da Polkadot, mas é algo que eu não pagaria para ver, digamos assim, tá? Eu acho que vale a pena estar exposto de alguma maneira, ou em Tokendot, ou em alguma parachain, mas dosando bastante qual que vai ser essa proporção ali dentro da carteira, tá? Principalmente por essa questão de ecossistema que a gente ainda não viu se desenvolvendo tão fortemente assim. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um... hoje, com essa volta do Bitcoin para 20 mil dólares, acredito que não seja algo tão positivo. O mercado ainda está indefinido. Mas pergunto, para quem quiser investir a longo prazo, quais as criptos mais seguras? O que a gente faz aqui, né, é investir mais, né, colocar uma alocação maior nas criptos que a gente vê que tem um modelo de negócios bem estruturado, bem definido, aquele product market fit que a gente sempre fala. É isso que a gente busca para o longo prazo, né? Principalmente porque quando a gente vê essa consolidação já acontecendo. Então, o que a gente vê hoje seria Bitcoin, Ethereum, né, Chainlink, e talvez ali um pouco de Matic no Swap, mas daí menos talvez do que as outras, se você tem esse perfil mais conservador. Mas são as que a gente vê esses critérios, né, se encontrando numa intensidade maior do que as outras, né, que a gente investe, que estão na carteira. Então, é isso que a gente vê. Para investir para um longo prazo, tem que ser um modelo de negócios bem fundamentado, bem estruturado, e que faça sentido com as dores do mercado ali, do que é útil para o mercado. Acho que as principais para longo prazo, assim, na minha visão, são realmente Bitcoin, Ethereum e Chainlink, tá? Eu acho que são as com melhor desenvolvimento nesse sentido. Exatamente. E aí, até para falar de Chainlink, vou até puxar aqui mais duas dúvidas só antes da gente fechar a live, que a gente já passou aqui das meia hora, né, que são meio que o nosso ponto ótimo ali, a gente tenta evitar chegar ali nos 40 minutos, o pessoal conseguir ver a live depois. Que são dúvidas sobre Chainlink. O senhor acionista, ele perguntou aqui, já falaram sobre a Link ter somente 3 bi de mercado, e o Pedro ele perguntou, ele falou que ele gostaria de saber um pouco mais sobre oráculos da Chainlink, como é feita essa conexão entre blockchain e dados off-chain. Começando pela dúvida aí do Pedro, tá? É bem interessante entender que o papel dos oráculos, ele não é só uma ponte, tá? Ele não está só pegando informação do mundo real e jogando ela para dentro da blockchain. É também um papel de criptografia muito importante e de confiança, tá? Então, a gente tem a recompensa econômica dos oráculos, que depende muito do quão confiáveis são os dados que eles estão fornecendo para dentro da blockchain e se todo esse processo de criptografia está funcionando de maneira correta. No futuro, com o lançamento do staking da Chainlink, esses oráculos eles devem fazer o travamento de tokens Link, e esse travamento ele pode ser comprometido caso o oráculo passe alguma informação errada, tá? Então, basicamente, para falar um pouco mais dessa dinâmica econômica. E o senhor acionista aqui, né, essa dúvida, cara, esse é um dos problemas que a Chainlink enfrenta hoje, que é esse volume de mercado, e por incrível que pareça, não é porque a Chainlink não é demandada, tá? Ela hoje não gera tanta receita quanto ela poderia, porque às vezes ela acaba sendo muito cara para novas aplicações usarem, principalmente esse custo, que é o principal custo envolvido nessa dinâmica da Chainlink, que é o custo de enviar as transações para dentro da blockchain. Então essa transação ali, que ela tem que pagar o que a gente chama de network fee, que é uma taxa que vai depender de cada uma das blockchains que ela está localizada, acaba sendo um custo alto para essas novas aplicações. Mas a Chainlink ela está de olho nesse processo,
e ela está principalmente criando, e foram coisas que a gente viu ali na SmartCon, que foi o evento da Chainlink, programas de incentivo, até mesmo para as próprias blockchains onde as aplicações estão localizadas, ajudarem nesse financiamento, tá? Então isso aí provavelmente vai ser uma das saídas que a Chainlink vai encontrar para fazer isso, e depois quando a aplicação cresce, ela consegue meio que caminhar com as próprias pernas, e até mesmo a Aave é um ótimo exemplo disso, né? Uma aplicação grande que consegue bancar todo esse custo de oráculos de Chainlink. E tem só aqui uma última notícia, só porque tem relação com isso, mas que é de um concorrente da Chainlink que agora está surgindo no mercado, que está sendo lançado pela Binance. Então ela está lançando um serviço de oráculos próprio, tá? Essa notícia é de hoje mesmo, né? Acabou de sair, faz algumas horas, e ela está lançando um serviço de oráculos próprio que vai tentar funcionar na rede da Binance, mas que talvez no futuro, né, se for bem sucedido, eles tentem expandir. A gente tem uma visão um pouco negativa com relação a isso, né? Até o CryptoGame aqui perguntando se a Chainlink pode ter problemas com regulação por ser um monopólio. Na verdade, a Chainlink tem uma vantagem econômica e tem até uma vantagem de regulação, porque o tamanho de mercado dela, por ser um monopólio, ela acaba atingindo grandes players do mercado tradicional, e a gente também viu essa relação na SmartCon, mas aí falando um pouco da rivalidade desse monopólio que surge agora, mas que até onde a gente viu, e a gente viu esse processo acontecendo em outras redes, essas redes de oráculos próprias que tentaram correr com a Chainlink, a maioria naufragaram, tanto a rede que tentou ser própria ali na Cardano, quanto em várias outras ali, como redes de oráculos que tentaram ser próprias em aplicações, como é o caso da rede de oráculos própria que a Compound tentou fazer, tá? Mas é basicamente isso que a gente tem com relação à Chainlink, e essa última notícia aí para vocês que acabou de sair. Bom, Nicole, mais algum aviso aí, pessoal? É só complementar isso da Chainlink, né? Que é interessante o modelo deles de conseguir meio que destruir, assim, entre muitas aspas, a concorrência, porque eles pegam essa escala, né? Então eles conseguem uma vantagem muito importante ali quando a gente olha aquelas forças de Porter, esse tipo de modelo de análise, eles conseguem uma vantagem econômica muito significativa, justamente porque eles né, quanto mais clientes, melhor para eles, né? Isso não gargala, isso, pelo contrário, deixa eles com uma gerência, né, de custos mais favorável para eles. Então é muito difícil realmente rivalizar com uma pessoa, uma empresa desse setor, né, que já está tão avançado em termos de eficiência de custo. E para quem chegou aqui, vou lembrar dos 3 principais recados da live, tá? O primeiro lembrem-se que a gente está chamando pessoas da lista de espera da Mercúrios Pro antes do lançamento, tá? Então, se você quiser ter acesso a todas as nossas estratégias de investimento, com uso de opções para proteção da carteira durante a queda, com uso de alavancagem de maneira segura para aumentar os seus rendimentos no longo prazo, as melhores criptos na nossa análise fundamentalista, não esquece, inclusive se você já entrou na lista, de clicar nesse link e entrar novamente, que você pode ser chamado para ter esse acesso antecipado a Mercúrios Pro. Segundo aviso, vamos lembrar de se inscrever no canal. A gente conseguiu voltar a crescer o número de inscritos na segunda-feira, tá? Grande agradecimento a todos vocês que estão acompanhando aqui as nossas lives. A gente conseguiu realmente ultrapassar o que a gente costuma receber a cada dia, mas ontem eu esqueci de avisar isso na live com tanta veemência lá na live de terça-feira. A gente voltou para o número comum. Pessoal, a gente precisa da força de vocês para conseguir bater os 100 mil inscritos até o final do ano. E aí no dia 16 de dezembro a gente vai fazer uma live especial com um relatório totalmente trabalhado e gratuito, totalmente gratuito, que a gente vai liberar para vocês, com as principais teses da Mercúrios para o ano de 2023, beleza? E o último recado, não esquece de, quando acabar essa live, deixar a sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo, porque amanhã eu vou estar aqui de volta no Cripto Hoje, junto com o Danilo, e a gente sempre começa puxando as dúvidas do Cripto Hoje anterior, tá bom? Então, Boa. Lista de espera da Mercúrios Pro, se inscreve no canal, chama todo mundo que você conhece para se inscrever também, e não esquece de deixar a sua dúvida, beleza? Eu só quero lembrar aqui que em breve, aí, em dezembro, teremos o Mercúrios Day. Então, se você vai comprar a Mercúrios Pro hoje, você vai ter direito de graça no Mercúrios Day. Então, faz sentido o investimento. Só queria deixar esse recadinho aí. Isso aí, evento presencial para poder encontrar aqui com a gente, ter acesso a todas as nossas previsões. Melhor beleza? evento de cripto do ano. Do Brasil inteiro e do mundo também. Tchau, falou, pessoal. Tchau, até gente. mais, até Falou. amanhã.